cultivar 7 ervas e temperos que são os queridinhos da culinária brasileira? É isso que eu vou te contar neste vídeo. Eu sou Márcia Chiadi e te ensino a ter uma horta maravilhosa de ervas terapêuticas, culinárias, plantas alimentícias não convencionais no cantinho que você tiver na sua casa para cultivar no canteiro ou nos vasos. Bom, esse vídeo aqui, ele faz parte de uma aula que eu dei ao vivo. Então, é todo o passo a passo de como cultivar alecrim, manjericão, salsa, cebolinha, poejo, sálvia. E olha só, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link para você baixar um e-book com todo esse passo a passo. Te convido a começar a colocar a mão na terra, a cultivar num pequeno espaço, o que você tiver na sua casa. Se você tiver uma lata aí jogada, começa por ali. Se você quiser começar pela semente, eu vou falar um pouquinho das sementes aqui hoje também, ou uma mudinha que você ganhou, ou tentar fazer uma muda, né, da casa dos seus pais, da sua família. Começa, porque tenha certeza que esse trabalho, na verdade para mim é um trabalho, mas eu acredito que é para a grande maioria das pessoas que está aqui, vai ser também um hobby, né, de final de semana, no tempinho extra, 10, 15 minutinhos por dia, para relaxar, pessoal. Relaxar, se abastecer da natureza e se conectar. Então, não importa se você não tem espaço, eu vou dar algumas dicas aqui hoje de cultivo no que você tiver, né, no espaço que você tiver. Se você não tem terra, não se preocupe. Você vai produzir sua terra, você vai fazer sua terra, você vai colher o material orgânico que tiver disponível, tá bom, pessoal? Bom, vamos lá. A nossa oficina Horta Sem Mistérios porque é muito fácil. É muito fácil colocar a mão na terra. Se você não gosta de pôr a mão na terra, não se preocupe. Você pode usar luva. Eu não uso luva porque eu realmente sou da terra, adoro botar a mãozona na terra para relaxar. Mas pode usar a sua luva, colocar seu avental e comece a cultivar, pessoal. Vou começar falando de uma planta que a gente está precisando muito dela hoje, né? Que é a alegria, o alecrim. O alecrim é conhecido como a erva da alegria. A gente está precisando ser mais leve, ser mais alegre. Ela tem várias propriedades medicinais, né? Controla a pressão, ela te ajuda a ter te potencializa. Por exemplo, tomar um chá de alecrim de manhã te revigora. Então, é uma planta facílimo cultivo. Alecrim, nome científico, Rosmarinus officinalis. Por que eu falo o nome científico? Né, vou falar de algumas ervas aqui, porque é muito importante, pessoal. Assim, com o tempo, né, vocês, né, quem começou a cultivar agora, é importante saber o nome científico, até porque tem as peculiaridades de cada região, né? Então, tem lugares que você vê a mesma planta e, na verdade, ela tem um outro nome científico, tem um outro uso, então às vezes dá muita confusão de região. Então é interessante a gente sempre conhecer o nome científico da planta. Rosmarinus officinalis, que significa o orvalho que vem do mar. Uma história super linda do alecrim, vou contar rapidamente aqui, porque tem bastante coisa para a gente conversar ainda. O orvalho que vem do mar, no Mediterrâneo, sentia-se muito o cheiro do alecrim no mar, porque é uma planta nativa daquela região. Então, o alecrim ela é de solo mais rústico, é uma planta que não precisa de muitos cuidados, né? Ao contrário do que muita gente pensa, nossa, é tão difícil ter um pé de alecrim e tal. Tem alguns segredinhos, na verdade que não são nem segredos, né? São formas de você cultivar o alecrim para você ter mais sucesso. Primeira coisa, alecrim gosta de muito sol. Quanto mais sol o alecrim tomar, mais aromático ele vai ficar, vai ter mais esse cheiro da alegria, esse aroma. Então, assim, coloca o seu alecrim no sol. Ah, mas eu moro num apartamento, só pega sol na sacada de manhã e na área de serviço à tarde. Planta o seu alecrim num vaso que você possa levar ele para tomar. Quanto mais sol, melhor. Mas eu digo aí, 3 horinhas de sol, você já consegue cultivar o seu alecrim. Quanto mais sol, melhor. Se você tem sol pleno, você vai ter muito sucesso com o seu alecrim. Porque o alecrim,
é uma planta que gosta de pouca água, então é um solo mais seco, né? Então, qual que é a dica? Você coloca sempre o dedo, né? A gente chama assim de uma técnica do dedômetro. Coloca o dedo, tá úmido, não molha mais. Muitas vezes a gente mata as nossas plantas com excesso de água, porque aí molha muito, apodrece a raiz, a planta não resiste. Outra coisa importante do alecrim é exercitar a paciência, né? Como essas ervas aqui não só nos trazem saúde, nos dão um alimento, elas nos ensinam a viver melhor. É interessante falar isso, mas as plantas ensinam a gente a ser paciente, a ter desapego, né? Então, o alecrim, ele precisa de um tempo para você começar a colher. Muitas vezes você replanta uma mudinha dessa aqui e em poucos dias, ou até no próprio vasinho, você já começa a cortar para utilizar. Isso vai acabar que a sua planta não vai conseguir desenvolver. Então, 8 meses, né? O ideal é 1 ano, né? Então, enquanto a sua planta está lá desenvolvendo, continue consumindo lá da feirinha orgânica, os ramos de alecrim, e deixe o seu alecrim pegar, né, uma força maior para você poder colher. Outra coisa importante do alecrim é quando eu vou utilizar, quando eu for cortar, quando eu for tirar, né, para usar na alimentação, para fazer o chá, geralmente as pessoas ficam com dó da planta e fazem isso aqui, ó. As pessoas arrancam os galinhos aqui, as folhinhas que são bem fininhas, né, do alecrim, e vão puxando, né, fazendo esse movimento aqui. O que acontece? Vai machucar o caule dessa planta. Então, ele vai definhar, ele vai ficando frágil, quando você vê, você perdeu sua muda. Então, sempre uma tesoura. Você vai pegar e fazer a poda da parte, da superfície dela, da parte aérea. Então, você vai esperar 1 ano, né, uns 8 meses, vou dizer assim, quando ele estiver bem firme. Vou colher aqui. Quando você faz essa poda, estimula a brotação, então ela vai dar mais 2 ramos. Então, eu podei aqui, você logo vai ver 2 brotinhos saindo. Essa planta foi podada, essa mudinha aqui, e aí ela já tem os galinhos saindo 2. Isso representa a abundância, né? Quanto mais a gente colhe, mais a gente tem. Uma coisa bem importante, pessoal, é decidir, quando você tem uma muda, você conhecer que tamanho que essa planta vai ficar para você comprar o vaso, para você decidir ou usar um vaso alternativo que você tem na tua casa. Se você replanta num vasinho muito pequeno, logo você vai ter que fazer novo replantio, né? Então, replanta num vaso. Esse aqui já é um vaso ideal para um alecrim, que ele vai crescer bastante. É uma planta que cresce bastante. O alecrim rasteiro, como o nome já diz, ele é rasteiro, ele dá tipo uma forração e ele não cresce muito, não tem uma altura. Então, escolha um vaso ideal, que seria um vaso de 20 a 30 centímetros, e aí você pode fazer esse replantio. Que mais do alecrim? Não precisa de muita matéria orgânica, né? O alecrim não é uma planta que te exige muita adubação. Lógico que você, né, eu posso falar um pouquinho mais sobre alguns adubos que a gente usa. Eu uso muito bocache, que é um adubo feito a partir de farelos fermentados, né? É interessante, né? Não nessa época do ano. No inverno a gente costuma não adubar as plantas, né? A gente faz as podas de limpeza, de condução e aduba depois que começa a primavera. Vou falar agora da sálvia, pessoal. A sálvia é uma excelente, uma planta que é boa companhia para o alecrim. Isso tem muito na jardinagem, né? Na jardinagem comestível, né? Nas hortas, a gente tem muito consórcio de plantas. E assim, esse é um conhecimento que eu adquiri, né, nos cursos que eu fiz. Sempre é um destaque, né, falar que você deve plantar alecrim junto com sálvia, porque eles se dão bem. Tem as exigências de sol iguais, né? A sálvia também gosta de muito sol. E também elas não disputam entre si. Então são boas companheiras, né? Então na jardinagem tem isso de ser boa companheira ou plantas inimigas e plantas companheiras.
Eu fiz umas lives falando sobre isso, né? Se vocês quiserem depois acessar aí no Instagram, tem bastante informação. Essa sálvia aqui, ela estava num lugar mais sombreado, então ela não tá tão vigorosa quanto essa. Essa aqui também, eu tinha uma outra, acabei não trazendo para cá, mas essa aqui ela já está com a folhinha um pouco maior. Então a gente percebe essas exigências de sol das plantas, até na textura da folha, o aroma, né? A sálvia, ela é considerada uma planta sagrada, né? Tem várias histórias, né, de sálvia. Tem uma bem bacana que eu me lembrei hoje até de falar aqui na live, que eu ouvi uma vez, dizendo assim, se você tem um jardim de sálvia, nem a morte te derrota. Então é uma planta que ela cura tudo, até a morte. Então assim, são lendas, né? A gente vai ouvindo tantas coisas das plantas, mas são conhecimentos mágicos, né? Conhecimentos populares, que nos fortalecem, né? A gente usando essas plantas no nosso dia a dia. A sálvia é uma farmácia viva também. É uma planta que dá para a gente perceber como a natureza ela é perfeita, né? Existe dentro da botânica, assim, a gente fala muito da teoria das assinaturas. O que seria isso? Uma planta que tem um formato de uma determinada parte do seu corpo, do corpo humano, ela te ajuda quando essa parte do seu corpo está com algum problema. A sálvia, por exemplo, ela é bem crespinha, bem enrugadinha, ela tem aspecto de uma língua. E ela é uma planta que a gente usa para aftas, para problemas, para dores de garganta. Então é uma planta que ajuda em toda essa parte, né, da boca e tal. E a folha dela se parece com uma língua. Cultivo da sálvia, pessoal. A sálvia, uma planta também de solo mais seco, é uma planta rústica, né? Interessante a gente fazer mudas da sálvia dos galhos, né? Então depois que você plantou uma vez, os próprios galinhos, ela não é difícil de enraizar, né? Tem algumas técnicas, né, que dá para a gente aprimorar para fazer essas mudas, mas a gente encontra também nas casas de jardinagem as sementes. Diferente da semente até trouxe aqui uma semente de alecrim, ela germina, mas é muito demorada e muitas vezes as pessoas desanimam, né? Porque vai lá, compra um pacotinho de semente de alecrim e demora lá 20, 30 dias, já não deu, já perdi toda a minha semente, não consegui. Mas na verdade é porque são plantas que são mais demoradas, a germinação dela é mais lenta, né? E assim, ela vai demorar bastante tempo, só que lógico, a partir da semente você vai ter uma planta mais robusta, né, ao longo dos anos. A sálvia combina então com alecrim, né? Você pode fazer vasos, né, de sálvia e alecrim. Aqui eu não tenho nenhum vaso com mistura, só uma caixa aqui que depois eu vou falar dela. Mas a gente costuma plantar geralmente sálvia, alecrim e manjericão, que são plantas que se conversam, né? São plantas que se conversam. Vou falar do manjericão agora. Bom, manjericão é a erva uma das ervas mais cheirosas, né, pessoal? Essa daqui é um manjericão miúdo. Ele não cresce muito. Eu plantei nessa latinha aqui, que é uma latinha de leite que iria para o lixo, né? E fiz já um vaso aqui de manjericão. E até tá nascendo agora que eu vi aqui, tá nascendo um tomate, né? Alguma semente que caiu aqui. Então essa mudinha do tomate aqui eu vou ter que retirar e replantar num outro vaso. Manjericão, né? Então o ideal, olha que interessante, ó, agora que veio. Manjericão combina super bem com tomate no canteiro. Aqui ele está muito apertado, ele não vai produzir. Mas olha que interessante, já germinou um tomatinho aqui junto com o manjericão, porque são plantas que se ajudam, né? Que não roubam nutrientes uma da outra no solo. Então seria um bom consórcio manjericão com tomate. Manjericão, eu uma vez conversando com a Silvia da Sabor de Fazenda, ela foi me falando as variedades, né, de manjericão. São mais de... Eu conheço algumas delas, mas tem muitas, tem 20, 30, sei lá, centenas na verdade. No mundo inteiro você tem muitas variedades de manjericão.
Eu já tive contato com o manjericão miúdo, o manjericão comum, que é esse aqui, eu acho que todos conhecem, né? Esse que dá bastante flor, ele dá bastante pendão floral, ó. Manjericão anis, limão, manjericão sagrado, manjericão vana, alfavaca, que é da família, né? Um manjericão com cheiro de anis, né? O manjericão anis, manjericão cravo. Tem uma variedade imensa. O cultivo do manjericão é muito simples, tá? Ele precisa de um solo fértil, ele gosta de mais matéria orgânica do que a sálvia ou o alecrim, então, né, trabalhar mais a forração desse vaso, alguns adubos, dá para você ter um potencial maior. Uma dica bem importante do manjericão é que ele pode se tornar uma erva perene, quer dizer, durar bastante tempo, se a gente fizer as podas dessa parte aqui, ó. Quando começa a dar as flores, fica lindo, né? O vaso vai ficando cheio de flores, a gente fica, nossa, encantada. As abelhas vêm, porque é uma planta que atrai muitas abelhas, né? Bem melífera. Mas o ideal é fazer isso aqui, ó. A gente cortar sempre as inflorescências, ó. Então a gente retira. Se você quiser tirar as sementes que vêm depois da flor, vem a semente. Se você quiser esperar, tem que deixar secar no próprio pé. Mas se você quiser manter a tua planta vigorosa, vai fazendo essas podas das flores. Aí o que eu faço com isso? Vou jogar fora? Não, isso aqui pode ser usado na culinária, né? A gente usa para colocar na água do macarrão, né? Fica super aromático, né? Não só as folhas do manjericão, mas as flores também. Então sempre está fazendo essa poda. E o mesmo processo que eu falei do alecrim, de poda, de cortar. A sálvia também, eu não concluí aqui, mas a sálvia a gente também faz essa poda e vai retirando a parte que a gente vai usar para fazer aí uma massa. Esses dias eu fiz uma manteiga com sálvia, fica delicioso. Você bate as folhas da sálvia com uma manteiga mais caipira e congela lá para grelhar o frango, assim, nossa, fica muito bom. E o manjericão a mesma coisa, a gente vai usar para fazer, a gente faz as podas aéreas e ele vai enchendo, né? Então não fique com dó de podar a sua planta. Você precisa podar, precisa limpar e fazer a poda para colheita mesmo. Na hora que você for utilizar, nunca arranca as folhinhas, né? Arrancando as folhinhas vai enfraquecendo a planta. Conheço várias pessoas que tinham o pé de alecrim enorme e, sei lá, 5, 6 anos, quando viu, o alecrim desandou, né? Acabou morrendo porque né, foi feita essa retirada, né, desses galhos. Hortelã. Né? Hortelã, quem não conhece, né? Hortelã é uma menta, né? É o nome científico menta sp, porque ela tem uma variedade imensa, né? Tem vários tipos de hortelã. Essa aqui é a mais comum, né? Ela é mais enrugadinha e muitas vezes a gente planta a hortelã de uma variedade e outra juntas e elas se misturam, dá uma terceira variedade. Às vezes você acha que é uma outra planta, umas com aroma mais intenso, outras não. Hortelã é uma plantinha revigorante também. O chá da hortelã para a gente usar de manhã, né? Quando você acorda, nessa época que todo mundo está meio gripado, assim, é uma planta que, nossa, limpa bem as vias aéreas. A menta e a hortelã. Tem uma menta que é bem potente para isso. A gente faz, às vezes, só o chá e inala o chá, né? Fica sentindo aquele vapor para limpar as vias aéreas. E o chá da hortelã, ele é um chá revigorante para você tomar de manhã, né? Para começar teu dia, é bem bacana. Antigamente as pessoas, nossos avós, os nossos pais usavam muito a hortelã como vermífugo natural, né? E ele é um potente vermífugo mesmo. A gente fazia um chá de hortelã bem forte, muitas vezes misturavam com mastruz ou erva de Santa Maria também, né? Eu lembro que meus avós usavam muito essas plantas. Então é uma plantinha rústica também, porque ela não é difícil cultivar. Tem alguns segredinhos, por exemplo, hortelã a gente deve plantar ela só.
é uma planta egoísta, solitária. Se a gente planta ela junto com outra, ou ela vai morrer, ou ela mata as outras plantas. Então, recomendo plantar ela num vaso separado. Não precisa ser um vaso com uma profundidade como o do alecrim e do manjericão, que é importante ter um vaso de 20 a 30 centímetros. A hortelã você pode plantar numa bacia, tipo essa aqui, ó. Até trouxe já montada essa. Uma bacia bem rasa, sabe? Ela vai se espalhar. É uma planta bem folgada, sabe? Ela se espalha bastante. A colheita, né? Às vezes as pessoas, eu já ouvi muitas pessoas falando, mas a minha hortelã estava tão bonita e depois ela definhou, ficou feia, tal, né? Às vezes é a forma de cortar. Por exemplo, se eu tenho esse galho aqui, esse galho maior aqui que está caindo, né? Eu vou usar para fazer um chá. Eu não vou cortar ele aqui. Eu posso até cortar e ele vai, só que ele vai ficando muito mole. O ideal é fazer o corte bem na base, né? A gente faz um corte aqui, ó, e retira a parte da planta que eu vou usar. Fazendo essa poda bem baixo, ela vai estar sempre rebrotando. Muitas vezes ela chega uma época do ano que ela fica mais seca, né? E aí o ideal é fazer aquela poda bem radical mesmo. Você corta bem rente, né? Você tem um vaso de hortelã, faz uma poda de limpeza, retira tudo, dá uma mexidinha ali na terra, coloca bastante matéria orgânica, se tiver algum adubo, compostagem em cima, e elas rebrotam assim com muita vivacidade, né? Uma planta que vem muito viva. E as folhas ficam maiores também. É uma plantinha muito simples, gosta de muita água, ela tem muita sede. Então, a sua hortelã você pode molhar 2 vezes, 3 vezes mais do que você molha o alecrim, do que você molha a salvia e o manjericão, que não precisa de tanta água. São plantas de solo mais seco. Vou falar um pouquinho bom, falei da hortelã, agora eu vou falar do poejo, que também é uma menta. Então, é uma plantinha que usa-se muito na infância, os bebês tomam esse chazinho de poejo, que é para quando fica gripado. É uma planta muito eficiente para problemas respiratórios, para gripes, resfriados. E com o passar do tempo, eu descobri um outro potencial muito legal dessa planta, não tinha feito esse teste ainda, mas é uma planta que ajuda, né, nos gases, quando a gente está assim, come alguma coisa e é pesado, é bem digestiva, e para problemas de diarreia. Já tive casos de pessoas que curaram uma diarreia com o poejo. É mais ou menos similar ao broto da goiaba, né, ao broto da goiabeira. Poejo precisa de sol também, mas ele resiste a uma meia sombra. Se você tem um lugar ensolarado mais tranquilo, assim, não é muito sol, ele vai bem. É bem rasteirinho. Eu já cultivei o poejo como forração viva de vaso, né? Uma cobertura viva mesmo, porque ela fica parecendo um tapetinho. Aí eu tenho aqui essa dupla infalível. Eu deixei uma outra planta ali fora, lá em cima acabei esquecendo. Salsa e cebolinha. Aqui eu tenho 2 tipos de cebolinha. Eu trouxe um outro, mas deixei lá fora. E aqui é a salsa, né? Então, são plantas que a gente compra juntas no mercado. E a tendência é achar que a salsa e a cebolinha, elas podem ser cultivadas no mesmo vaso. Até podem, mas a salsinha, ela acaba sendo... ela fica prejudicada num vaso junto com a cebolinha. Então, o ideal é você cultivar a salsa, riquíssima em vitamina A e C. Pessoal, não tem planta mais assim maravilhosa para a gente usar no nosso suco verde, né? Fazer um chá, né? Fazer uma bebida com as raízes da salsa, que é uma planta bem diurética também. E tem muita vitamina A e vitamina C. Então, o cultivo da salsa, o ideal é ela estar sozinha, ou ela combina até com uma pimenta. Eu já plantei salsa com pimenta, deu certo. Mas se você tiver disponibilidade de plantar ela num vasinho separado, é uma planta que vai bem, mas sozinha também. A diferença
da salsa, para a gente fazer a colheita em relação às outras que eu mostrei aqui, é que a gente não corta essa parte de cima, como eu mostrei das outras, a salsinha não. Então, você vai fazendo as podas nas laterais e ela vai brotando de dentro para fora, né? Então, ela pode ser uma planta que vai durar aí 2 anos no seu quintal, no seu canteiro ou no seu vaso. Então, você vai fazendo essa poda nas laterais e ela vai brotando de dentro para fora. Ela fica muito bem nessa época do inverno também, a salsinha fica muito bonita nessa época do ano. E muita vitamina A e C, como a cebolinha também. A cebolinha, eu conheço 3 tipos de cebolinha. Aqui eu tenho essa comum, que a gente tem aí, a gente conhece mais essa folha mais comum. Essa fininha é a cebolete. E existe uma outra variedade, que é o cebolão, que ela dá um canudinho desse aqui bem mais grosso, né? E a diferença delas de cuidados, assim, de cultivo, é basicamente a mesma coisa. Cebolinha gosta também de bastante matéria orgânica, um solo mais rico, mais adubado, mais solto, né? A cebolinha francesa, a diferença dela é que, eu vou tirar um galinho aqui, sobre a colheita, né? Tem várias formas a gente colher a cebolinha. Ou a gente corta bem baixo, onde está bem no ápice aqui, bem rente ao solo, porque ela vai rebrotar. Ou a gente pode retirar essas laterais. Eu já vi pessoas que fazem assim na cebolinha, vão descascando. Eu não costumo fazer assim, mas também dá certo, né? Isso que é o legal da jardinagem, porque cada um tem um jeito de lidar com a planta e a planta responde, né, de maneira, às vezes, até diferente de um lugar, de uma região. Para algumas pessoas dão certo de um jeito, para outras não. Por isso que todo mundo pode cultivar, pode ter ervas em casa, pode ter plantas comestíveis, porque é uma experiência da prática, né, do dia a dia. Você vai pegando, vai fazendo e vai conhecendo, né, a dinâmica de cada planta. A cebolete, ou cebolinha francesa, que essa é bem fininha, ela dá uma flor azul linda, uma flor super bonita. Ela dá mais flor do que essa daqui, a comum. Ela é bem resistente. Então, na gastronomia, o pessoal utiliza a cebolete, a cebolinha francesa, para fazer amarrados, assim, ó, amarrar algum alimento, né? Fazem aquelas trouxinhas, porque olha só, ela é bem resistente. Você consegue amarrar e ela não rasga tão fácil quanto a cebolinha, essa cebolinha mais grossa, que ela tem bastante, no meio dela tem bastante gosma, né? Ela é bem gosmentinha. A cebolete é uma planta mais sequinha, é uma planta bem sequinha mesmo. Ela já não resiste muito fazer isso aqui, ó. Quando a gente vai amarrar, ela acaba caindo. Se você está aí, não me segue aí no Instagram, tem vários vídeos falando da cebolinha, de como plantar. Eu mostro uma técnica de plantio de cebolinha a partir dessa parte aqui, né, das raízes e do pedacinho do bulbo da cebolinha. Esse aqui foram foram cebolinhas que eu cortei, que eu trouxe da feirinha, né, de orgânicos, e eu sempre aproveito essa parte para fazer mudas. Então, como que a gente faz muda a partir dessa raizinha aqui, né, desse bulbo? Geralmente, as pessoas colocam na água, né, para fazer a muda do manjericão. Eu posso colocar na água, ela vai brotar. Para fazer a muda da cebolinha, o ideal é que ela fique desidratada. Isso eu aprendi essa técnica uma vez com um japonês aqui na minha região, do Cinturão Verde, que ele plantava muita cebolinha. E ele falou, olha, a cebolinha precisa desidratar, porque quando você coloca na terra, ela vai com tudo. Então, aqui eu tenho 2, né, eu vou mostrar aqui, eu acho que dá para ver, né? Aí a gente separa, geralmente a gente deixa só um pedacinho de cada. Vou pegar outros aqui para mostrar. Aqui temos, olha quantas mudas num toquinho desse cebolinha. Aqui eu vou ter 1, 2, 3 e 4. Essa aqui quebrou, não vai dar para fazer. Então, aí tem essas raízes enormes, né?
Se eu for plantar na terra com essas raízes, às vezes ela não vai sobreviver, ela vai ficar muito frágil, né? Então ela já está, as raízes estão muito grandes aqui. Então o que a gente faz? A gente pega e corta as raízes, bem rente aqui, ó. Faz uma limpeza das raízes, deixa só um rabichinho. E deixa um dia, a gente deixa de um dia para o outro no sol. Né? Às vezes fala, nossa, mas vai deixar no sol, vai secar. Não, ela dá uma desidratada e ela já começa a apontar a brotação. É incrível, essa natureza é perfeita, né? Então aí ela começa a brotar. Essa aqui eu cortei ontem, né? Só que não fez sol, não deixei no sol, ela não saiu toda. Mas aí eu deixo de um dia para o outro no sol, não ponho na água e planto. E aí ela vem com mais força, né? A salsinha, pessoal, que eu estava falando da salsinha, ou a gente compra mudas assim, já formadinhas, né? Mas nem sempre a gente encontra, né? Ou a gente opta por comprar sementes, né? Eu sempre recomendo você olhar no pacotinho da semente que você vai comprar, se está escrito lá sem química, sem defensivos, porque são sementes sem tratamento. Qual que é a vantagem disso? São sementes orgânicas, né? Sementes que não tem química nenhuma, não vai ter nenhum perigo de você largar uma semente dessa e uma criança comer, porque as outras sementes, às vezes tem semente de pepino que você compra, tá super vermelha. Só que a semente de pepino não é vermelha, ela é branca. Então é uma química que coloca ali um defensivo para essa semente durar mais tempo. E aí ela coloca essa química e fica vermelha. Essas sementes sem defensivos, elas são naturais. Hoje tem várias marcas aí de sementes sem defensivo. A salsa demora uns 20 dias para começar a germinar, 15 dias, depende. Né? Depende, assim, às vezes até 10 dias, 12 começa, mas às vezes até 20 dias a germinação. Para acelerar esse processo, o que eu faço? Geralmente eu coloco as sementes de molho numa água mais morna, assim, não numa água muito fria, e deixo ela, né, 4 horas de molho, ou de um dia para o outro, coloco à noite e deixo ela inchar. Quando eu vou plantar, ela brota mais facilmente. Né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um replantio aqui de uma técnica que tem também aí no Instagram, dicas de como replantar num caixote. As pessoas não têm terra, não têm espaço, né? Às vezes falam, puxa vida, tem que ir atrás de terra, ou terra preta, as pessoas, né, têm muita dificuldade, às vezes, de ter o material. Eu tenho feito vários plantios em caixotes de feira, materiais que iriam para o lixo, né? E aí a gente acaba utilizando para fazer o nosso canteiro. Né? Não precisa ser no chão, pode ser... Né? Eu vou pegar aqui, essa caixa aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês. Ela tá já há uns 20 dias, eu replantei algumas mudas aqui de couve, de cebolinha. Coloquei a salsinha no dia porque eu tinha disponível essas mudas quando eu gravei o vídeo, mas eu vou retirar elas, porque o ideal é ter a cebolinha com a couve, o manjericão e passar a cebolinha para um outro vaso. Né? E aqui o que eu tenho nessa caixa? Ela é bem leve, ó. É uma caixa que, se você falar, nossa, tem bastante terra aí, não. Eu coloquei só material orgânico, só podas, resto de galhos, resto de folhas, tudo que tinha na horta, eu aproveitei e fiz essas camadas, né? E hoje eu pegando material para montar aqui na oficina, aí eu falei, vou fazer uma experiência com as caixinhas de ovo, né? Para forrar essa caixa. Eu sempre uso as caixinhas para fazer sementeira, né? Eu faço as sementeiras nas caixas de ovo. Aí, como estava nessa caixinha lá, para não vazar aqui o material, eu falei, bom, vou forrar o fundo da caixa com as caixas de ovos, né? Não preciso colocar pedra nesse caso aqui. E aí eu trouxe aqui graveto. Esse graveto aqui é poda de árvore, né? Que eu fiz umas podas. Ele tá bem seco. Eu vou forrar aqui o fundo da caixa. Não sei se dá para enxergar daí. Deixa eu mostrar aqui, ó.
Vou colocar alguns gravetos que vai ajudar na drenagem. Então, a gente vai colocar esse material aqui que vai ajudar para que não fique compacto aqui na hora que ele... E isso aqui vai se decompor, na verdade, isso aqui vai se transformar num adubo para as plantas. Então, você pode usar esse material disponível aí no seu quintal, né? O que você tiver. Aí eu tenho aqui um pouco de poda de árvore que foi triturada, ó. Eu vou fazer outra camada aqui. Então, eu vou compondo com material seco, né? Se eu tiver folhas verdes, poda que eu acabei de fazer, também pode ser colocado mais no fundo desse vaso, dessa caixa para forrar. Aí eu vou fazendo essa caminha aqui. Aqui, esse material aqui eu uso muito, que é as podas de grama. Né? Quando a gente tem poda grama no quintal, às vezes tem um vizinho que podou, coloca aqueles sacos de poda na rua, você pode usar isso na sua horta, no seu canteiro. Aí eu vou vir com uma camada dessa palha para completar a caixinha. Eu vou fazer aqui uma demonstração que vocês podem depois fazer em caixas maiores. Essa caixa aqui é bem pequena. Ela já tá quase que completa, ó. Aqui, ó, eu forrei a caixa com caixa de ovo embaixo, uns galhos mais grossos, que ajudou na drenagem do fundo. Coloquei um pouco desse material, que é poda de árvore, que foi triturado, que já tá bem sequinho. E o restante da grama. Fiz aqui, ó. Já tá bem cheinha. Essa caixa é pequena, ó. Ela é bem pequenininha. Bom, o que eu vou poder cultivar aqui, né? O alecrim já não é ideal porque precisa de mais profundidade. A cebolinha talvez não. Aqui as mentas, o poejo. Eu vou plantar os 2 poejos aqui nessa caixa. Aí eu trouxe aqui essa compostagem aqui, que é, na verdade, uma terra bem vegetal. Ela tem bastante folha, ela ficou, né, na horta lá decompondo, né, e aí ela se transformou nisso aqui, ó, uma terra vegetal. Aí eu faço o seguinte, eu faço só uma temperagem aqui nessa caixa, ó, e pronto, pessoal. Na verdade, eu teria que ter eu não trouxe para cá, eu teria que ter, eu esqueci, um borrifador. O ideal é molhar bem agora, antes de plantar. Vou molhar com essa água que eu tenho aqui, só para vocês, a gente tem que encharcar, né, essa caixa. Pode ser com borrifador, tá? Mas, na verdade, eu vou colocar aqui só para ela dar uma assentada nessa terra. Então, vocês perceberam que eu vou plantar na palha. Eu não tenho terra. Né? Não vou fazer nem sujeira na minha casa para plantar, porque eu vou plantar na palha. A caixa é pequena, vou escolher 2 plantas rasteiras aqui, ó, os 2 poejos. Né? Vou replantar eles aqui. Na hora de replantar, vou mostrar aqui, ó. Sempre faz esse movimento, ó. Esse movimento de soltar se você tem a mudinha. O poejo é muito difícil encontrar semente. Você vai encontrar mudas mesmo aí na sua região. Né? Então, coloca o dedo assim no meio, dá uma soltada e ela sai esse torrão inteiro. Né? Sai o torrão. Se tiver muita raiz no fundo, você dá uma soltada. Se não tiver, essa daqui tá com a raiz bem... Tá bem jovenzinha ainda. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um buraquinho aqui nessa minha caixa e vou acomodar a minha muda. Aí acomodo. Aí eu venho com a outra. Aqui dá para colocar 2 mudinhas. Bato bem, solto e ela sai inteira. Isso aqui tem até minhoca, ó, composteira. Aí eu venho, faço o buraquinho e ela vai se acomodar aqui. O que vai acontecer? Aí eu vou completar aqui com o resto de grama.
Olha só. Aí a gente... Por que eu forro sempre os vasos com resto de palha, grama? É uma cobertura morta que a gente chama. Isso é importante para manter a umidade do vaso. Se você deixa ele com a terra aparecendo, o que vai acontecer? Esse vaso pode desidratar mais facilmente. Então, mesmo que eu esqueça de molhar 1, 2 dias, essa grama está protegendo. E quando eu coloco adubo, também vai estar, eu não vou perder essa adubação com os raios solares. Então aqui, ó, olha que legal, um plantio de poejo num caixotinho. Se eu não tenho espaço, eu vou colher depois para fazer chás. Tem receitas de molhos feitos com poejo. Nossa, tem um aroma maravilhoso essa planta. A primeira rega tem que ser bem abundante. Aqui eu só demonstrei, mas depois que plantou, faz uma rega abundante. Tá? E com o tempo essa caixa esse material todo aqui que eu coloquei, ele vai se desintegrar. Aquela caixa ali já está com uma terra vegetal maravilhosa. Eu termino esse encontro nosso aqui, eu separei aqui uma poesia do Manuel de Barros que me representa, e eu tenho certeza que vai representar muita gente. Manuel de Barros é um poeta aqui da nossa cidade, né? Um poeta maravilhoso, pantaneiro, e ele tem essa poesia que eu sinto ela muito forte, principalmente nesse momento agora. O nome da poesia é O Apanhador de Desperdícios. Uso as palavras para compor meus silêncios. Não gosto das palavras fatigadas de informar. Dou mais respeito às que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra, sapo. Entendo bem o sotaque das águas. Dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo insetos mais do que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis. Tenho em mim um atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz. Por isso, meu quintal é maior que o mundo. Acho que super representa, né, esse momento que a gente está aqui e esse convite que eu faço para você. Que o nosso quintal seja maior que o mundo, que a nossa alegria esteja nas coisas simples, né? A gente não precisa de muito para ser feliz. Não esquece aí de baixar o e-book e aproveita para deixar nos comentários como que eu posso te ajudar no seu cultivo, na sua horta maravilhosa. Muito obrigada por assistir e olha só, se puder, deixa aqui o seu like, o seu gostei, porque isso ajuda a adubar esse canal e fazer com que a gente possa espalhar mais hortas maravilhosas para todos os cantos. Cultivar te fortalece a sua natureza e te aproxima da natureza. Então, vem comigo e até o próximo vídeo.